E se a Mitsuri tivesse se transformado num demônio na obra de Kimetsu? Como que isso poderia acontecer exatamente? O quão poderosa ela seria? Que artes demoníacas ela teria? E a pergunta mais importante, que posição que ela alcançaria dentro dos 12 Kizuki? Se prepara que hoje a gente vai discutir cada um desses detalhes. E aí galera, beleza? Certo que gente, no vídeo de hoje a gente vai continuar com essa saga teorizando transformações de Hashiras do universo de Kimetsu em possíveis Onis. E no caso de hoje falando da nossa queridíssima Pilar do Amor, Mitsuri Kanroji. Já faz a sua aposta aí nos comentários com a hashtag coração e me diz aí qual posição que a Mitsuri alcançaria dentro das 12 luas do Muzan. E claro, muito obrigado você que é membro de coração aqui do canal, o apoio de vocês é crucial pra tudo isso. E se você também quer ter o seu nomezinho por aqui e acesso ao Discord do canal, confere o botão seja membro aqui embaixo. Lembrando vocês, mini alerta de spoiler, a gente pode ter algum durante o vídeo, então fiquem atentos. Bora de uma vez para a teoria de hoje. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa nova trajetória da Mitsuri é quem seria o responsável por transformar ela em demônio. Ou melhor, quem seria o responsável pelo seu recrutamento pro lado dos Onis. Porque a gente já sabe que algumas luas superiores aí têm o péssimo hábito de tentar recrutar os caçadores. A gente viu, por exemplo, o Akaza tentando trazer o Rengoku pro lado deles lá no arco do Trem Infinito durante a luta deles. E também vimos o Lua Superior 6, o Gyutaro, tentando recrutar o Tanjiro para também se transformar num demônio. Em resumo, alguns luas aí têm a tendência a querer procurar parceiros novos de treino. Mas a questão é, quem poderia ser o responsável pelo recrutamento da Mitsuri? O Gyutaro provavelmente não seria, galera, e o motivo para isso é muito simples. Vocês acham mesmo que ele não ia ficar com inveja da beleza da Mitsuri ofuscando a beleza da sua irmã Adaki? Não tem como, né? O Hantengo então, menos ainda. Provavelmente por conta desse problema na sua personalidade, cara, ele nem sequer ia pensar nessa possibilidade. O Doma menos ainda, porque ele sabe o valor nutritivo que mulheres fortes têm. Então só nos restam 3 opções de recrutadores: Kokushibo, Akaza e Gyoko. O Gyoko seria porque ele gosta de ver arte em tudo, literalmente. Tudo pra ele é arte. E se ele olhasse pra beleza da Mitsuri? Meus amigos, ele ia ficar maluco, ele ia ver ela como uma verdadeira obra de arte viva. Sem contar que a possibilidade dos caminhos deles terem se cruzado durante o arco da Vila dos Ferreiros é gigantesca. Por muito pouco isso não aconteceu na verdade. E é isso que torna essa chance muito real. O Akaza, por exemplo, seria uma ótima opção, até porque ele não mata nem devora mulheres, e ele facilmente convidaria ela para se tornar uma Oni. Só que como seus caminhos não se cruzaram, seria um pouquinho difícil disso acontecer. E olha, na boa, se ele soubesse que ela era aprendiz do Rengoku, cara, ele ia ficar com uma vontade maior ainda de chamar ela pro lado deles. E agora falando do Lua Superior número 1, Kokushibo, vamos ser sinceros, galera, se o Kokushibo recrutou alguém como o Kaigaku para se tornar um demônio, você acha mesmo que ele não ia querer recrutar a Mitsuri? Kaigaku não tinha nem nível Hashira e foi recrutado, imagina a Mitsuri. Definitivamente não é algo impossível, cara, da gente ver acontecendo. Mas no fim eu acho que a opção mais provável seria o Gyoko mesmo e talvez o Akaza. Kokushibo seria um plano C mesmo. Agora que a gente já sabe quem convidaria ela pro lado do Muzan, a gente tem que entender o quão poderosa ela estaria antes de ser transformada. Só assim a gente vai poder ter uma noção real do quão grande vai ser o nível de poder dela depois de virar Oni. E por que eu digo isso? Porque a verdade, pessoal, é que se a Mitsuri fosse transformada em demônio antes dela despertar sua marca do caçador, mesmo que seu poder fosse aumentado drasticamente por conta da transformação, ele não chegaria nem perto do poder que ela poderia atingir se ela fosse transformada em demônio depois de ter despertado a sua marca. Sem contar que se ela se tornasse um demônio antes de despertar a marca, talvez ela nunca conseguisse despertar a marca como demônio. Seria uma habilidade de necessidade crucial de se conseguir antes da transformação. Mas na hora de decidir a posição dela dentro dos 12 Kizuki, eu vou levar em consideração que ela poderia ter 2 posições, uma tendo a marca e outra sem a marca. Mas calma que tem muita coisa pra gente analisar ainda. A gente já sabe que quando se trata da Mitsuri, ela é uma Hashira com uma força física imensa, classificada pela própria autora como forte junto com outros personagens que têm a mesma classificação, Sanemi, Tomioka, Rengoku. Ela junto com esses caras tá no mesmo nível de força, e o seu estilo de combate totalmente imprevisível. E pra completar o pacote, a espada da Mitsuri torna tudo mais diferenciado. Por se tratar de uma lâmina que praticamente é um chicote e não uma katana comum, cara, isso diferencia muito o estilo de luta dela, e torna ainda mais imprevisível. Mas como nem tudo é ponto positivo, eu reconheço que existem 2 falhas aí no pacote Mitsuri como caçador. O primeiro deles seria sua falta de velocidade, sendo a Hashira mais lenta da obra, confirmado pela autora, tá? E o seu segundo defeito seria sua falta de firmeza na hora de tomar algumas decisões. Digamos que em alguns momentos ela acaba se deixando levar pelo desespero, e isso para um Hashira não é algo muito bom. Só que assim, pessoal, essas falhas não existiriam se ela fosse transformada num demônio. O seu problema com indecisão acabaria por conta da sua humanidade meio que ser drenada dela, então ela ganharia uma firmeza por conta da falta de emoções e até mesmo um estilo meio sádico, sabe? Algo meio parecido com a Arlequina, uma vibe meio assim, sabe? E sem contar que a falta de velocidade também não
seria mais um problema. Além de que todas as coisas que ela já se destaca enquanto humana, tudo seria intensificado de uma maneira gigantesca depois da transformação. Bom, galera, agora que a gente já entendeu bem sobre os atributos que a Mitsuri tinha enquanto humana e depois como Oni, faz sentido a gente elaborar alguns Kekijutsus pra ela, não é mesmo? Afinal, o que é um demônio sem as suas artes demoníacas de sangue? E pra falar sobre esses poderes com vocês, eu vou mostrar um conceito criado por um artista que eu sigo no Insta que manda demais. De acordo com o design de demônio da Mitsuri que esse artista criou, os Kekijutsus dela seriam baseados no seu cabelo, o que eu acho particularmente muito maneiro. Na ponta das tranças do seu cabelo comprido, a gente teria uns pequenos demôniozinhos, quase como plantas carnívoras. E a mordida deles seria equivalente à força de um crocodilo mordendo mesmo. Imagina só levar uma mordida desse cabelo, cara. Você tá maluco. É a força de um crocodilo, cara. Vocês têm noção do quão forte é isso? Dá uma pesquisada depois. Outra das artes demoníacas do cabelo da Mitsuri seria que esses pequenos demônios poderiam soltar um gás que faz com que as pessoas começassem a se atacar como se estivessem perdidamente apaixonadas. Literalmente um gás que deixa todo mundo louco de amor. E pra piorar a situação, galera, o artista não poupou esforços não. Ele acrescentou aqui na ideia dele que a Mitsuri pode combinar esses demôniozinhos das tranças do cabelo e formar um monstro extremamente forte. E o mais legal é que pra completar todo esse conceito que ele criou, ele colocou ainda a explicação de como faz pra derrotar a Mitsuri. E vai por mim, não seria nada fácil. De acordo com ele, ela precisaria ter a sua cabeça cortada e ao mesmo tempo as 3 cabeças das tranças de cabelo. Ou seja, tecnicamente seriam 4 cabeças pra serem cortadas ao mesmo tempo. Olha o nível de apelação disso. Comparado a Daki e o Gyutaro é fichinha. Tá certo que a Daki e o Gyutaro são 2 corpos separados, é mais complexo nesse nível, só que deu pra ver claramente que a ideia desse artista é de que essas tranças do cabelo da Mitsuri meio que tem uma vida própria ali, de certa forma. Então elas também iam ficar se mexendo, ia ser complicado cortar o pescoço da Mitsuri e ainda cortar as tranças dos cabelos ao mesmo tempo. E como o próprio artista deixou escrito ali no finalzinho, é recomendado vários caçadores pra tentar matar a Mitsuri. No X1 honesto, não ia rolar. Tá doido, rapaziada? Olha o nível de criatividade que esse cara teve. Genial! Até me inspirou a fazer esse vídeo. Vocês mudariam alguma coisa nas habilidades que ele criou ou acrescentariam alguma nova? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E agora que a gente já analisou quais seriam os possíveis Kekijutsus da Mitsuri, vamos falar da pergunta de ouro, né? Qual seria a posição dela dentro das 12 luas? Lua inferior? Lua superior? Bom, pessoal, eu nem vou pensar muito, que a minha resposta é muito sincera com base em tudo isso que a gente viu. Sem contar que eu acredito fielmente que nenhum dos Hashiras que a gente tem na história de Kimetsu seriam luas inferiores se fossem transformados. Então lua inferior, esquece, nunca aconteceria. Hashira é garantido o posto de lua superior. E pra afirmar isso eu parto da seguinte linha de raciocínio, galera. Se até o Kaigaku, que nem tinha nível de Hashira, conseguiu seu tapa-buraco de uma lua superior 6, você acha mesmo que qualquer Hashira não seria superior também? Simplesmente não existe realidade onde a Mitsuri, a Hashira do amor, se torne um demônio e ela não seja pelo menos, no mínimo, lua superior 6. E entendendo isso, vem comigo. Eu tinha falado pra vocês que a gente tem 2 versões pra analisar da Mitsuri. Uma sendo ela na versão demoníaca sem ter despertado a marca do caçador, e a outra na versão Oni também, só que com a marca despertada. Se a gente for analisar primeiro a versão Oni dela sem a marca, aí eu acho que a posição dela seria um pouco mais baixa, mas ainda assim seria uma lua superior. E quando eu digo isso, eu tô pensando em lua superior 4, na mesma posição do Hantengo, substituindo ele no caso. Porque basicamente a gente tá falando de uma caçadora de Onis que foi transformada em Oni. Pô, uma mulher como ela, que tem um corpo com uma densidade muscular 8 vezes maior do que a de um ser humano normal, e isso ainda quando ela era humana, não quando demônio. Quando demônio deve ser quantas vezes a mais a densidade muscular? Tá maluco? Imagina a força física que ela teria depois de se transformar. Ela ia ser uma aberração. Eu imagino facilmente ela numa vibe meio arlequina, sabe? Cheia das piadinhas, sarcástica. Bem sacana mesmo, sabe? Agora calma lá, pessoal. Se a gente for ranquear a Mitsuri com a marca despertada, assim como o Kokushibo, que também era um caçador e também tinha sua Slayer Mark, isso faz uma diferença que vocês não têm noção. Sem exagero, eu cravo aqui pra vocês, ela seria no mínimo Lua Superior 2. É surreal pensar no nível que ela poderia atingir caso viesse a se transformar em demônio. E assim como o Kokushibo também tendo acesso a uma respiração, cara. E que só ela consegue usar, porque só tem ela de usuário da respiração do amor. Só de pensar como o Akazu e o Doma ficariam assustados com o nível de força física e poder que ela teria, seria um hype tremendo. Mas eu quero saber dos palpites de vocês, que posição vocês acham que ela seria dentro das 12 luas? Deixa nos comentários. Superior 1, superior 2, 3, 4, 5, 6? Bom, pessoal, essa foi a teoria que eu criei baseada aí nessa ideia da Mitsuri demônio, que nível que ela poderia alcançar e quem poderia ter causado essa transformação, né? Se vocês curtirem muito esse vídeo, eu posso trazer de outro Hashira numa possível transformação. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!